E isso proporcionou no andar da carruagem, vamos dizer assim, essa manifestação do Brasil e também de tumulto, que várias cidades brasileiras recuaram sem nenhuma negociação, como você falou, baixando o preço das passagens. Então, o político ele tem que ser, na verdade, pressionado. Ele tem que ser encurralado, estimado. O político tem que se sentir pressionado. No Brasil havia um processo de, parece que tudo podia na política. Corrupção, impunidade, né? A tal da PEC 37, que quer tirar o poder do Ministério Público de investigar. Exatamente, isso aí já isso também entrou na pauta daí, porque daí você tem a impunidade. A política se podia fazer tudo, não era cobrado. Então estava tudo tranquilo. Quando surge esse movimento, e daí outros movimentos no Brasil, porque daí existe a rede conectada das redes sociais, então é muito fácil de mobilizar, é uma nova realidade. Isso. E o político não estava preparado para isso, não esperava que isso fosse aquilo, mas já tinha. Como era 20 anos atrás, era reuniãozinho com o pau feito, vamos se reunir, vamos. Não é mais assim. Com pombo correio, não tinha mais pombo correio. Agora é just in time, com foto do celular, né? Na hora que acontece, foto do celular, mandando imagem para o Brasil inteiro, mobiliza em Rio do Sul, mobiliza onde quiser. E aí que acontece que todo esse movimento de impunidade que por anos se alastrou, e por décadas e por séculos até, e que não se tem uma resposta, o povo vai começando a ficar realmente com, desculpa a expressão, um saco desse tamanho. Um saco desse tamanho. Encheu o saco. Foi isso que eu falei, é o que dá impressão. O povo tava naquela, puta, tá ruim, não tá bom. Opa, inflação e não sei o quê. O povo endividado, nós vamos falar daqui a pouco. Aí dá a encrenca dos 20 centavos. Dá a polícia batendo pesado nos manifestantes. O povo, chegou a hora. É agora. E a coisa estourou. Exatamente. E aí que tá, não são 20 centavos. Os 20 centavos não seriam um problema. O problema é que a qualidade do serviço é péssima. Você vê o dinheiro, os impostos aumentando, porque existe uma pressão do governo para aumentar a sua arrecadação, porque ele não consegue mais buscar dinheiro através dos juros têm que baixar também, então o governo não consegue tomar os empréstimos que ele precisa tomar, então ele precisa arrecadar mais. Então o povo está pagando caro, está tendo um serviço péssimo, vê os políticos roubando, impunes, e acaba tendo o poder da mobilização, só que é o seguinte, ele deu uma mensagem clara, agora não me venha ninguém aqui querer se lucupletar, querer ganhar fama com esse movimento e hastear a bandeira aqui, porque quando nós precisávamos das bandeiras, elas não apareceram. E agora somos nós. Foi isso que foi dito e ficou muito claro essa... E esse recado me parece que vai sobrar lá em 2014, que nós vamos falar ainda durante o programa. Me parece que esse recado, na minha leitura, está muito claro. 2014 vai ter uma rifada. Isso já aconteceu outra hora. De 500 deputados, num outro momento... 200 e pouco passaram. Eu acho que o povo vai dar uma rifada. A Dilma já mudou até a cor do jaleco, né? Vermelho, ela já não vem mais de vermelho, já é azul, então, já vila de azul e amarelo. Eu acho que o povo mostrou sua força e tomara que continue assim, mas sem baderna. Né? Sem baderna. Se tiver sem baderna, todos nós vamos para a rua, quando é para buscar os nossos direitos. Agora, com baderna fica difícil, né? Quebrar patrimônio público, às vezes você tem até raiva. Não, eu vou lá porque isso aí foi produto de roubo. Mas o privado, aquilo que o comerciante trabalha e que se lasca todo para pagar os impostos, e alguns no meio infiltravam lá quebrar o patrimônio privado, banca de revista de uma pessoa que ganha mal para sobreviver, detonar. Isso é inconcebível. Aí é cadeia. Não, é cadeia, com certeza. Só que pensando assim na grande massa, né, Neri, é quase impossível você ter 1 milhão de pessoas, aqueles mais... Porque tem gente ali que é nervoso por natureza, se expressa assim, tem aquele que vai lá porque não gosta, quer bater na polícia, tem o assaltante que está lá no meio, teve um arrastão ontem, aconteceu lá uma situação bem complicada lá em São Paulo, e eu costumo dizer, é o fruto do que se produziu. Os políticos, na forma como eles levaram a educação, como levaram o país, também produziram essa massa de pessoas insanas, que estão ali infiltradas no meio. E claro, tem gente reclamando de forma legítima, pacífica, que é o que todos esperam. Mas quando o movimento desse eclode, é isso que bota mais medo ainda nos políticos. Chega uma hora que essa massa, como invadiram o Congresso, como quiseram tocar fogo no Itamaraty, ela pode se tornar incontrolável. Porque você lida com indivíduos, e até o pior de tudo, indivíduos que não têm uma liderança única. Então você tem várias tribos ali misturadas, tem tribos mais violentas, tribos mais pacíficas, tribos mais... E não podemos dizer, né, estimado, que seriam pessoas, entre aspas, ignorantes, não, porque são pessoas estudantes,
universitários formados, pessoas da classe média, vamos dizer classe média alta, se não muito alta, mas está nessa faixa intermediária, também não é o mais pobre, aquele lá, vamos dizer assim, que está esperando o Bolsa Família, que recebe... Não, é uma classe de jovens intelectuais, inteligentes, que para bobo não serve e que não aguentaram mais, estimado. E que tiveram apoio de casa, do pai, da mãe, tiveram, que eles foram juntos. E quer ver uma coisa engraçada? Porque as mesmas pessoas que estavam, a maior parte, grande parte do começo do movimento que reclamavam da passagem de hoje, muitos deles nem usavam o ônibus. Por quê? Porque o Brasil, se tu comparar de 10 anos para cá, ele melhorou. Ele melhorou, olha só a situação. Ele melhorou. E pessoas que não podiam comprar um carro, compraram um carro. Muitos desses que estão na faculdade, na universidade, há 10 anos atrás não estariam na universidade. Só que aí é que entra a força disso, porque essas pessoas que tiveram essa melhoria estão dizendo, não, mas nós queremos mais. Nós queremos hospitais melhores, queremos estradas melhores, educação melhor, saneamento melhor, políticos melhores. E é isso que é a mensagem, essa foi a mensagem que eles deixaram. E o político ladrão preso. E o político ladrão que foram condenados, estão lá com mandatos, os mensaleiros dos governos de Lula anteriores, que não são só do PT, tem de vários partidos, estão soltos e com mandatos. Esse é que o povo se revolta. Mas que diabo só vai preso, então? Pobre, preto e prostituta? Mas que diabo? Que país é esse? O povo se pergunta, querido estimado. E alguns dando palpite, né? Mesmo condenado dando palpite, querendo dar palpite no movimento. Né? Tem mensaleiros que estão no Congresso ditando em cima do Superior Tribunal Federal, querendo mandar no Supremo. Exatamente. Dá para aguentar um troço desse? Não dá, estimado. Isso não revolta? Revolta até a nossa manifestação. É tão histórico. Por isso que é tão histórico esse momento. Acho que eu considero o momento mais importante da história do Brasil. Que não deve ser esvaziado, que eles estão contando que vai esvaziar. Não vai. Estão contando que vai, mas não vai, né? Nós vamos ao nosso intervalo, estimado. E eu vou dizer por que não vai. E vou deixar a pergunta na sequência já. Nós temos esse final de semana, final da Copa das Confederações. Eu tenho muito medo. É no Rio de Janeiro, no Maracanã. Nós temos ano que vem a Copa do Mundo. Tenho muito medo. Se não mudar muita coisa, essa Copa, não sei não, hein? Tu viu que o Blatter pediu segurança. É. Tem as Olimpíadas 2016. Tem muita coisa acontecendo de desvio de dinheiro público também, já lá para 2016. O povo está vendo isso tudo. O povo está vendo o enriquecimento dessas pessoas vinculadas a poder público, a políticos, aos desmandos. E é isso que não dá mais para aguentar, estimado. Um país rico e que essa classe que fez o movimento está no pico, na boca do precipício. Eles não vão se jogar, eles vão fazer o político se jogar. A pressão vai ser em cima deles. A pressão vai ser em cima de quem manda. Mas quem manda é a força do povo, estimado. Isso foi mostrado agora. Vai ser difícil segurar. Nós vamos ao nosso intervalo e você vai falar também depois. Rio do Sul. Como está o nosso transporte coletivo, como estão nossas passagens. É possível também reduzirmos as passagens aqui? Você vai dizer depois do nosso intervalo.